Na transição para a menopausa, as mulheres começam a ter depois. Primeiro começa a ficar muito curto, 2 vezes no mesmo mês, depois começa a ficar muito longo. Vem um mês sim, falta 3. Aí estou na menopausa, aí vem um mês sim, falta 5. Aí vem um calorãozinho, aí fica normal. Aí vem de novo, falta 8, até completar os 12, e aí aquela data retrospectiva é a menopausa. Então, existem essas flutuações aí que as mulheres não se percebem muito bem. E a mulher, então, porque hoje em dia as mulheres de 40 e poucos anos, 42, 43, engravidam. Sim. Que estão exatamente, ó, de 40 a 48, né, assim, a partir dos 40 começa uma redução da qualidade dos óvulos. 25% dos óvulos após os 40 anos de idade têm baixa qualidade. Isso não é dizer que não pode engravidar. Pelo contrário, a gente pode olhar o copo meio cheio. 75% dos óvulos são de boa qualidade após os 40 anos. E por isso, grande parte das mulheres engravidam normalmente após os 40 e não tem nenhum bebê com nenhuma malformação, nada. Mas existe um risco, né, na verdade um risco, uma chance menor, porque você sai de 100% para 75%. Mas 100% é quando está no início da idade fértil e vai caindo isso. Exato. De uma... Até os 28 anos é o período de pico reprodutivo. Aí dos 28 aos 35 existe um platô, e aí do ponto de vista reprodutivo, isso é até feio, mas é o nome que se dá na medicina. A mulher é considerada gestante idosa quando ela engravida depois dos 35. Eu cresci com a minha mãe falando... É bizarro falar isso hoje em dia, né? Mas não, eu me lembro que quando eu fiquei grávida, eu falei com o meu ginecologista, eu quero fazer parto normal. Ele falou, uma primeira para idosa, não vai conseguir mesmo. Eu tinha 32 anos, eu fiquei indignada. Falei, como assim idosa? Mas o nome técnico depois dos 35 é gestante idosa. Mas eu tinha 32. 41 anos atrás... Tinha essa convenção de 32, já era idosa? Eu tinha 32 anos, e ele falou isso, Hugo. Eu cresci com a minha mãe ouvindo fazendo essa piada, isso, né? 5.000 vezes. 5.001 hoje. Mas eu odiei isso. Pois é, eu me lembro que foi um trauma para mim. Mas as nomenclaturas precisam ser atualizadas, né? Até porque hoje isso choca muito, né? Porque a mulher fica imaginando, então se eu sou gestante idosa aos 35, eu não posso ter mais um outro filho aos 33, aos 38, aos 39. E o fato de se reprimir complica mais as coisas? Depois da primeira gestação, aumenta as chances das próximas gestações terem sucesso, terem êxito? Sim, em relação a parto normal, o fato de já ter tido normal anterior facilita, né? O canal de parto. E se você teve cesárea, você vai ter o segundo filho por cesárea também? Só se o intervalo foi muito curto. Quando o intervalo entre uma gestação e outra é menor do que 18 meses, a gente recomenda na obstetrícia... Para não ter um acidente na força da contração. O útero ainda não está completamente recuperado, né? Você faz uma incisão no útero, a esterotomia, né? Corta o útero para tirar o bebê, então aquele tempo de cicatrização, mais ou menos 18 meses. Mas depois de 18 meses, você pode sim tentar um parto normal depois de uma cesariana. E é possível? Sim, e é bem comum. Agora entrou dentro de um novo... A medicina é muito cíclica, né? Então, antigamente os partos domiciliares, aí depois foi tudo hospitalizado, agora já tem uma volta de novo para isso, sem julgamento nenhum, mas sem fim. Com julgamento ou sem julgamento, eu acho que o lugar de ter filho é no hospital. Eu concordo. Você pode ter um parto humanizado dentro de um hospital, mas dentro do hospital, porque se der uma complicação, parece mais seguro, se salva, né? Sem dúvida, parece mais seguro. Que a história do parto domiciliar era uma coisa na Dinamarca, com assim, que você tinha uma estrutura totalmente diferente, que não é comparável à estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Mas o Brasil, ele tem culturalmente mais o hábito de fazer cesarianas, Sim, é um dos países mais cesaristas do mundo. Porque o meu grande amigo teve o segundo filho na Inglaterra, aí eu acompanhei, eu estava lá quando o filho dele nasceu, que é meu afilhado, inclusive. Que legal. E aí, eu fiquei impressionado com a dinâmica deles. Eles não têm o médico plantonista do dia que vai fazer o parto... E lá não tem essa cultura de saber quem é o médico, porque também limita muito a vida do médico. Ele não vai poder fazer nada, vai ficar esperando, deve ter um monte de paciente, todos eles de stand-by, todo mundo querendo... Mas o obstetra leva uma vida muito sofrida. Né? Eu sou filho de obstetra e desisti da obstetrícia muito cedo na minha carreira. Depois de 4 anos fazendo obstetrícia, eu digo, não é pra mim. Acho lindo, acho incrível. Mas a cesariana civiliza a agenda do obstetra, né? Você é filho de meu pai é obstetra. Meu pai parou de ser obstetrícia agora depois de 35 anos sendo obstetra. Então parou agora e aí eu puxei ele para dentro da ginecologia, né? Que é
a escolha da ginecologia foi muito estimulada por ele, porque ele é um grande exemplo para mim, mas eu não queria jamais a vida dele de obstetra. Então, acho que desde o começo eu já vi assim, eu quero ser ginecologista. É uma coisa difícil. Nossa, no Natal, no Novo, malas prontas, vamos sair. Entrou em trabalho de parto, vou ter que ficar. Várias viagens canceladas, eu cansei de ver isso a minha infância inteira. É uma vida de muita doação, né? É uma profissão belíssima e que deve ser estimulada, só que realmente eu não tinha perfil. É uma vocação mesmo, deve ter. Com certeza. Ter o chamado. E ele tá gostando de ser só ginecologista? Ele tá gostando, porque tá mais velho agora, ele agora tá curtindo os netos, tá com 4 netos, então tá querendo mais tempo, mais uma agenda um pouquinho mais programada. Então acho que tem um prazo, né, da vida, acho que a beleza da vida é a gente conseguir, né, se atualizar o tempo inteiro e, como diz Isabela Camargo, atualizar a nossa identidade, né, para poder estar a cada momento muito bem para o que a gente tá fazendo. Você falou uma coisa muito importante, que quem parou de estudar em 2022 é contra e ainda tem essa visão de que a reposição hormonal é cancerígena, né? E não é que não é. Assim, tudo é custo-benefício na vida, né? Exato. É que assim, ó, se a gente for academicamente interpretar os artigos científicos, eu tinha um professor, eu fiz mestrado aqui em São Paulo, eu tinha um professor de estatística que ele dizia assim, a estatística é a ciência para torturar os dados em favor do resultado que você quer dar. Porque você pode dizer o mesmo número de formas diferentes. Por exemplo, quando você pega esse grande trabalho, o WHI, que é o Women's Health Initiative, então foi um grande trabalho multicêntrico mundial para avaliar desfechos cardiovasculares. Era um estudo desenhado para durar 8 anos e precisou ser interrompido com 5, porque a seleção das mulheres eram mulheres mais velhas, tinha mulheres tabagistas, tinha pacientes obesas, e pegaram essas pessoas que estão fora do que a gente hoje convencionou a chamar de janela de oportunidade, que seria o momento em que o início da reposição ela é muito mais benéfica do que o eventual risco de você ter alguma complicação com o uso dela. Então esse trabalho foi suspenso, porque o risco de câncer de mama era de aproximadamente 26%. Aí você diz, meu Deus, 26% é um risco muito alto. Sendo que esse risco é um risco relativo. Então, vamos trazer para a matemática. Risco relativo quer dizer 1,26% é esse risco. Aí você pode ler que é um aumento de 26%. Mas se a gente for colocar isso em números, quer dizer que é o seguinte, de cada 100 mulheres que estão na menopausa e não fazem reposição hormonal, 2 vão ter câncer. De cada 100 mulheres que estão na menopausa fazendo reposição hormonal, nessa época de 2002, com estrógeno de égua, 3 iriam ter. Isso é um risco de 1,26%. Então, a forma como eu te digo, você pode interpretar completamente diferente. Completamente. E ainda tem um outro detalhe. Daí a manipulação das pesquisas. É isso. E aí é o grande detalhe, porque também eu faço sempre essa analogia, porque facilita o entendimento. Risco relativo é o seguinte, imagina que estamos aqui e vamos sair para jantar depois desse podcast. Eu tomei uma garrafa de vinho e Duda não tomou absolutamente nada. E nós dois estamos dirigindo. Quem tem o maior risco de bater o carro voltando para casa dirigindo? Eu que tomei uma garrafa de vinho ou Duda? Eu que bebi mais. Mas quer dizer que eu vou bater o carro? Não. E quer dizer que Duda não vai bater o carro porque não bebeu? Não. Então, o risco relativo é um aumento da chance de um evento acontecer. Não é uma sentença. Então, isso é um critério que foi usado, esse número desconectado nesse formato. E, obviamente, que se eu lhe disser, vamos fazer um tratamento que aumenta a sua chance de ter câncer em 30%, você vai dizer, claro que eu não vou fazer. 30% é muito alto. Mas se eu te disser que de cada 100, uma paciente a mais do que as que não tinham aumentou o risco, talvez você cogite, porque é um risco. Então, até 2002, pairou-se na ciência essa história de hormônio da câncer e criou-se a cancerofobia. Então, as mulheres que menopausaram entre 2002 em diante foram cerceadas de fazer reposição hormonal, porque muitos médicos que pararam de estudar ali. E essas minúcias desse trabalho científico, eles só foram vistos prospectivamente, 5 anos depois, 10 anos depois. Então, a minha geração foi uma geração que pegou os resultados pós o WHI e a gente viu, nossa, o pessoal errou muito na seleção. Pegou um pessoal que realmente não deveria fazer reposição hormonal e deram. Então, estavam fora da janela, não tinham os critérios de seleção. Então, isso gerou um medo muito grande e cerceou que muitas mulheres pudessem se beneficiar. Há muitos ginecologistas até hoje que assustam, né? Quando você fala que faz sim. reposição hormonal. Não, e na parte do custo-benefício, digamos, você tira os sintomas que bloqueiam a pessoa a ter um estilo de vida mais pleno, mais completo, mais saudável. Exato. E aí você dispara também um monte de outras coisas, né? Claro. Vai ficar um efeito bola de neve, né? Um efeito em cascata.
Porque, digamos, esses calores, a falta de sono e o desconforto para praticar exercício, para ver as pessoas, para ter uma vida social ativa, para conviver com profissionalmente, para manter a produtividade, manter o humor. Então, isso vai sabotando a saúde da pessoa também, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Deve ser uma equação milhões de vezes mais complexa, mas... E que precisa colocar a paciente no centro dessa discussão. Isso é um detalhe muito importante. A medicina, durante muito tempo, ela foi muito autoritária. Eu digo o que é que você vai fazer e se você quiser, você faz. E você não dá a sua opinião se você quer correr o risco. Se você, assim, é correr o risco entre estou ciente dos riscos e benefícios e quero ou não quero. Então, isso é uma coisa mais recente, né, da última década, onde a gente colocou a paciente realmente no centro da discussão. E isso que esse podcast traz para vocês é exatamente isso, é a capacidade de tomada de decisão baseada em conhecimento. Porque o que tem de achismo na internet é uma coisa absurda. É uma luta. E tem o médico que fala que sim, que dá câncer, né? E tem o outro que fala que não, né? Com todos com a mesma convicção, exato, também muito bons de didática, de oratória, de convencimento. Então, a gente tem que assumir as rédeas como o grande responsável. E, óbvio, os médicos são os especialistas, os mentores, os consultores, eles vão possibilitar os caminhos, mas a gente tem que escolher quem são esses maestros, né? Que vão capitanear aí as nossas orquestras. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza, se Deus quiser.